Muito bem, então, pessoal. Vou gravar aqui a correção dos exercícios, tá? Sobre o conteúdo de pressão, né, e densidade, tá? Então, vamos apresentar uma guia aqui, que eu vou fazer a correção, vai ser esse aqui, pá. Muito bem. Vamos lá, está apresentando, tá? Então, ó, questão número 1. Né? A primeira questão diz lá o seguinte, ó. Qual é a pressão em quilopascais que tá sublinhado, um pneu de trator exerce sobre o solo, né? Considere a área de contato do pneu 640 centímetros quadrados e que a massa do trator, de 3,2 toneladas, seja distribuída igualmente em cada roda. Adotar a gravidade de 10 metros por quadrado. Tá? Então, tá aqui os dados. Qual é a pressão em quilopascais, sendo a área de contato do pneu com solo 640 centímetros quadrados, a massa do trator 3,2 toneladas e esta massa é distribuída igualmente entre as 4 rodas, no caso de um trator. Ou seja, nós vamos ter para cada roda, né, 3,2 são 3.200 quilos, dividido por 4, significa que nós vamos ter em cada pneu, né, uma massa de 800 quilogramas, então, sendo distribuída em cada pneu, certo? Então, esta é a massa. Então, a primeira coisa que a gente vai ter é o quê? Calculando aí a questão da pressão, como o exercício pede, nós vamos ter o seguinte dado. Tá? Então, ó, pressão, força dividida pela área. Bom, mas qual é a força que o trator exerce, então, no solo? A força que ele exerce é a força-peso, né? E a gente calcula como peso? Massa vezes gravidade. Tá? Então, a força que o trator vai exercer no solo é o próprio peso dele. Massa vezes a gravidade, dividido pela área. Aí é só colocar os dados. Só que vale lembrar que nós não vamos pegar a massa total do trator, porque a gente quer saber só qual é a pressão exercida por um pneu. Então, a gente vai pegar a massa que está apoiada em um pneu. Né? Então, pega a massa do trator, divide igualmente entre os quatro pneus, vamos ter a massa de um pneu de 800 kg, vezes a gravidade de 10, dividido pela área de contato de um pneu. Lembrando que aqui o problema deu a área em centímetros quadrados. Nós precisamos transformar a área para metro quadrado. Ah, professor, como é que transforma centímetro quadrado para metro quadrado? Está lá no material. Divide por 10.000. Então, vai pegar 640 dividido por 10.000, que será igual a 0,064. Ah, então, 800 vezes 10, o resultado divide por 0,064, e esta conta aqui, o resultado dessa conta toda, vai dar igual a 125.000 pascais. Esta é a pressão exercida por um único pneu do trator. Cada pneu do trator exerce a mesma pressão, porque cada pneu do trator tem a mesma área e está suportando a mesma massa, já que ela é distribuída igualmente em cada roda. Então, cada pneu do trator exerce no solo uma pressão de 125.000 pascais. A gente pode transformar isso aqui em quilopascais, que é o que o problema quer saber, né? Qual é a pressão em quilopascais? Como é que eu transformo a pressão de pascal para quilopascal? Divide o valor por 1.000. Então, 125.000 dividido por 1.000 vai dar igual a 125 quilopascais. Tá? E com isso, a gente fecha, então, o exercício 1. Tá? Exercício 2. O exercício 2 diz lá o seguinte, ó. O bloco de ferro da figura possui uma massa de 192 kg. Determinar a pressão que ele exerce em uma superfície quando apoiado nas faces A, B e C em um local onde a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Deixa eu só apagar aqui que eu comecei a escrever aqui, não ficou legal. Eu vou copiar pronto para cá. Tá? Muito bem. Então, é isso que o problema quer. Quer saber qual é a pressão exercida pela face A quando o bloco estiver apoiado na face A, quando o bloco estiver apoiado na face B, quando o bloco estiver apoiado na face C. Então, a primeira coisa que a gente precisa separar os dados, está ali, ó, massa 192 kg do bloco de ferro.
quer saber qual é a pressão exercida pela face A, qual a pressão exercida pela face B, qual a pressão exercida pela face C, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. A primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é fazer o quê? É calcular a área, tá? Então, a gente vai ter que calcular a área da face A, tá? E aí nós vamos ter o quê, ó? A área da face A, vejamos, ó, esta é a face A. Então, nós vamos fazer o comprimento da face A vezes a altura da face A. Então, é 40 por 20, tá? Só que eu já vou transformar para calcular a pressão, lembrando que pressão tem que ser em Newton por metro quadrado. Então, eu preciso que a área esteja em metro quadrado. Então, o mais fácil já é transformar as medidas de centímetro para metro. Tá? Então, divide por 100. Então, 40 centímetros dividido por 100 vai dar 0,4. 20 centímetros aqui de altura dividido por 100 vai dar 0,2. Então, a área da face A, desta face aqui, 0,4 vezes 0,2, que corresponde a 0,08 metros quadrados. Tá? A mesma coisa eu vou fazer agora com a B. Vou calcular a área da face B. Tá? Então, quem vai ser a área da face B? Bom, a face B é essa aqui de cima. A face B, então, a área dela vai ser o comprimento, 40 centímetros, vezes a largura, que é 30 centímetros. Tá? Então, a face B, 40 por 30. Transformando nos centímetros para metro, então, eu vou ter a área da face B 0,4 vezes 0,3. O que corresponde a uma área da face B de 0,12 metros quadrados. Muito bem. Agora, eu vou fazer o quê? Vou calcular a área da face C. Tá? Então, calculando a área da face C, eu vou ter o seguinte. A área da face C é esta aqui. Ela tem 30 de largura por 20 de altura. Tá? Em centímetros. Transforma isso para metro, divide por 100, eu vou ter, então, 0,3 vezes 0,2. O que corresponde a uma área de 0,06 metros quadrados. Tá? Então, agora eu tenho as três áreas calculadas. Né? Área A, área B e área C. Bom, agora que eu tenho as áreas calculadas, eu vou calcular, então, a pressão. Tá? Como é que eu vou calcular a pressão? Vamos lá. Muito bem, então, a pressão vai ser o quê? Ó? A pressão da face A, tá? Será a força exercida pelo bloco na superfície dividido pela área da face A. Lembrando que a força exercida pelo bloco é o valor do seu próprio peso. Tá? Então, a força é o peso que ele exerce na superfície. O peso dividido pela área da face A. E como é que a gente calcula o peso do corpo? Massa vezes a gravidade, dividido pela área da face A. Tá? Então, nós vamos ter, então, que a pressão exercida pela face A vai ser a massa 192 kg, vezes a gravidade 10, tudo isso dividido pela área, que é 0,08 metros quadrados. Tá? Tá aqui, ó, 0,08 metros quadrados. Fazendo essa multiplicação de 192 vezes 10, vai dar 1920. 1920 dividido por 0,08 será equivalente a 24.000 pascais. Né? Bom, a gente pode escrever de maneira mais fácil essa resposta em quilopascal. Como é que faz? Divide por 1.000. Então, 24.000 dividido por 1.000, a pressão exercida pela face A, né, quando a face A estiver apoiada na superfície, será de 25 quilopascais. Tá? Muito bem. Agora, calculando a pressão exercida pela face B. Então, como é que vai ficar a pressão exercida pela face B? A pressão exercida pela face B será força que o bloco exerce na superfície dividido pela área B. Bom, já vimos que a força é o peso do bloco, peso, massa, vezes a gravidade. Então, já substitui direto. Massa 192 vezes 10, que é a gravidade, dividido pela área da face B, que é 0,12 metros quadrados. Então, 192 vezes 10 dá 1920. 1920 dividido por 0,12 é igual a
16.000 pascais. Transformando para quilopascais, divide por 1.000, 16.000 dividido por 1.000 será igual a 16 quilopascais. Então, esta é a pressão exercida pela face B. E agora, por fim, vamos calcular então qual é a pressão exercida pela face C. Tá? Bom, para calcular a pressão exercida pela face C, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter lá, ó, a força exercida pelo bloco na superfície, dividido pela área de apoio, que é a área da face C. A força exercida é o peso do corpo, peso, massa vezes a gravidade, né? Dividido pela área de C. Então, massa 192 vezes 10, dividido pela área C que havíamos calculado, 0,06. 192 vezes 10 dá 1920. 1920 dividido por 0,06 dá 32.000 pascais, o que equivale a 32 quilopascais. Tá? Muito bem. Com isso, a gente termina, então, esses dois exercícios de pressão. Tá? Exercício de pressão. Vamos aos 3 exercícios agora de densidade. Então, o exercício 1 de densidade. Ué, eu não copiei ele aqui. Ah, tá aqui ele. Tinha sumido aqui, né? Então, olha o que diz lá, ó. Uma joia de prata pura, homogênea e maciça, tem massa de 200 gramas e ocupa um volume de 20 centímetros cúbicos. Determinar a densidade da joia em gramas por centímetro cúbico e quilogramas por metro cúbico. Muito bem. Então, a primeira coisa aqui é separar os dados, tá? Então, os dados que a gente tem nesse problema são bem poucos e só o que precisa mesmo, que é o seguinte. A massa, 200 gramas, o volume, 20 centímetros cúbicos. Qual é a densidade em gramas por centímetro cúbico e quilogramas por metro cúbico, tá? Então, a primeira coisa é calcular a densidade, então, do corpo, tá? Bom, como é que a gente vai calcular a densidade do corpo? A densidade de um corpo é a massa dividida pelo volume. Como o problema aqui é em grama por centímetro cúbico, utiliza a massa em grama, já está em grama, e o volume em centímetro cúbico já está, tá? Então, nós vamos ter isto aqui. Densidade, massa por volume. Massa, 200 gramas, dividido pelo volume de 20 centímetros cúbicos. 200 dividido por 20 vai dar 10. 10 gramas por centímetro cúbico. Achamos a densidade do corpo em gramas por centímetro cúbico. Bom, agora o problema quer saber também em quilogramas por metro cúbico. Como é que a gente determina a densidade do corpo em quilogramas por metro cúbico? Se nós já temos o valor da densidade em gramas por centímetro cúbico, a gente faz o quê? A gente apenas multiplica por 1.000. Multiplicando essa resposta aqui por 1.000, vamos chegar ao resultado de 10 vezes 1.000, 10.000 quilogramas por metro cúbico. Ponto. Está calculado os dois valores da densidade em gramas por centímetro cúbico e quilogramas por metro cúbico. Vamos ao exercício 2 de densidade. Olha o que diz lá, ó. A massa específica do ferro é aproximadamente 8 gramas por centímetro cúbico. Determine a massa aproximada em quilogramas do bloco de ferro da figura. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, os dados do problema. Né? O que a gente tem de dados no problema? Temos isso aqui, ó, a densidade do ferro, 8 gramas por centímetro cúbico. Ele quer saber a massa. E as outras informações estão na figura, que são as dimensões do nosso bloco. Tá? Bom, então, sabe, primeira coisa, tem as dimensões do bloco, então a gente vai calcular o volume desse bloco. Tá? Então, é o ponto de partida é calcular o volume deste bloco. Tá? Então, nós vamos ter lá, ó, como calcula o volume do bloco? O volume desse bloco basta multiplicar todas as dimensões do bloco, 40 vezes 30 vezes 20. Então, 40 vezes 30 vezes 20 é igual a 24.000 centímetros cúbicos. Né? Então, já temos agora o volume do bloco. Bom, agora que temos o volume do bloco, vamos calcular a densidade do bloco. Né? E como é que a gente calcula a densidade do bloco? Vamos lá. Então, aqui, ó, a densidade do bloco será dada pelo quê? Pela equação da densidade. Densidade, massa dividido pelo volume. Tá? Então, a densidade que o problema forneceu é 8 gramas por centímetro cúbico.
é igual à massa do corpo, que não sabemos, dividido pelo volume deste corpo, que é 24 mil centímetros cúbicos. Esses 24 mil centímetros cúbicos está dividindo, vai passar multiplicando. Então, vai ficar 8 vezes 24 mil centímetros cúbicos igual a massa. 8 vezes 24 mil dá igual a 192 mil gramas, né? Porque, ó, como aqui é gramas por centímetro cúbico, vezes centímetro cúbico, então vai ter, né, um centímetro cúbico em cima e um embaixo, vai simplificar, vai sobrar só o grama. Então, 192 mil gramas é a massa deste bloco. Tá? Como o problema quer saber a massa em quilogramas, como é que a gente transforma grama para quilograma? Divide por 1000. Então, 192 mil gramas dividido por 1000 vai equivaler a 192 quilogramas. Tá? Então, resolvido o exercício 2 de densidade. Bom, exercício 3 de densidade. Diz lá o seguinte, ó. Dois líquidos A e B que ocupam o mesmo volume, olha aqui, ó, mesmo volume, em um recipiente, possuem massas respectivamente de 300 gramas, então é para o A, 320 para o B, né? Então, o primeiro tem a primeira massa, o segundo tem a segunda massa. Tá? Quantas vezes maior será a densidade do líquido mais denso em relação ao menos denso? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, antes de calcular quantas vezes será maior, é estabelecer a relação de densidade para A e para B. Tá? Então, a primeira coisa, nós vamos ter os dados do problema. Né? Que dados o problema nos fornece? Fornece alguns dados que são os seguintes. Olha lá. Volume de A é igual ao volume de B. Né? Dois líquidos que ocupam o mesmo volume. Mas observem, o problema não disse quanto é este mesmo volume. Eu não sei. Tá? Então, eu vou dizer que este volume A, que é igual a B, é igual a simplesmente um valor V, que eu não sei quanto é numericamente. Então, eu deixo indicado V. V é o volume de A e volume de B. Perfeito? Muito bem, agora eu vou partir para calcular a densidade de cada um dos líquidos. Tá? Então, como é que eu vou calcular a densidade do líquido A? Né? A densidade do líquido A será dado por o quê? Vamos ver aqui, ó. Ó, a densidade de A será dada pela massa A dividido pelo volume A. O valor da densidade A, então, vai ser a massa de A, 400 gramas, dividido pelo volume A, que é V. A gente não sabe o valor de V, então deixa indicado V. Então, a densidade A é 400 dividido por V. Agora, eu vou calcular a densidade de B. A densidade de B. Então, o que será a densidade de B? A densidade de B será a massa B dividido pelo volume B. A massa de B, o problema deu que é 320 gramas, então 320 dividido pelo volume B, que a gente não sabe, mas a gente disse que o volume B era igual ao de A, a gente estipulou que seja V. Então, 320 dividido por V. Então, a densidade de A é 400 dividido por V, e a densidade de B é 320 dividido por V. Como V é o mesmo valor, então a densidade A será maior que a densidade B. E é isso que o problema quer saber, né? Quantas vezes maior será a densidade do líquido mais denso em relação ao menos denso? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai dividir o líquido mais denso pelo líquido menos denso, tá? E isso aí vai resultar no seguinte. Está aqui, ó. A gente vai fazer a divisão, então, da densidade maior dividida pela densidade menor. Então, a densidade A dividida pela densidade B. Qual o valor da densidade A? 400 dividido por V. Dividido pelo valor da densidade B, que é 320 dividido por V. Ó, vejam, aqui nós temos, gente, uma divisão de duas frações. É a fração de cima dividido pela fração de baixo. Quando a gente tem uma divisão de duas frações, a gente resolve isso aqui matematicamente de que forma? Vai pegar a fração de cima, 400 dividido por V, e vai multiplicar pelo inverso da fração de baixo. Então, inverte, o que é denominador passa a ser numerador, e o que é numerador passa a ser denominador. Então, fica V dividido por 320. Tá? V dividido por 320.
Bom, aqui nós temos o seguinte, V é igual nos dois, então, ó, V dividido por V simplifica, tá? Aí eu posso simplesmente fazer o resultado. Posso até simplificar mais um zero aqui, ó, opa, mais esse zero aqui e este zero aqui também posso simplificar. E aí eu divido, então, o resultado 40 por 32. 40 dividido por 32 dá uma densidade de 1,25. Né? Bom, gente, cuidado. É muito comum num exercício como esse, o aluno fazer o quê? Simplesmente, a massa A é isso, a massa B é tal. Aí eu vou dividir a massa A pela massa B e vai dar a relação de densidade maior pela menor. Nesse exercício, especificamente, isso só dá certo, né? Se você pegar o 400 dividir por 320, vai chegar em 1,25. Ele só dá certo única e exclusivamente porque o volume dos dois, a quantidade, né, o volume dos dois líquidos é igual. Se ela não fosse igual, não daria certo. Tá? Então, o meu conselho sempre é, escreva a equação, substitua os dados na equação, mesmo que tenha uma variável, como nós tivemos aqui, e vai resolvendo para chegar na resposta final. Às vezes, o fato do aluno querer simplificar a coisa é o que complica a vida dele, porque ao fazer uma simplificação errada, ele erra o exercício, tá? Então, minha dica é, resolva calmamente, sem querer dar pulos para facilitar a vida, tá? Nem sempre esses pulos são bons pulos. Então, cuidado que o tombo pode ser grande, certo? Muito bem. Com isso, então, a gente fecha, tá, a correção desses exercícios do conteúdo de pressão e densidade. Tá? Muito bem, então, pessoal. Era isto. Tá? Tudo de bom para vocês. Bons estudos e até a próxima. Valeu!